Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, não sei que hora os nossos amigos internautas irão assistir. Hoje nós estamos muito honrados, e sentindo muito prestigiados. Eu estou duplamente emocionado, ministro, pela sua presença aqui, e também estou emocionado com a perda de um grande amigo, o filósofo Antônio Cícero, né, que faleceu. Um grande filósofo, um grande poeta. E eu até, se me permitirem, para homenageá-lo, eu vou ler, eu sei de cor, mas eu tenho medo de... Para homenagear ele e homenagear a sua presença aqui, eu vou ler um poema do Antônio Cícero. Lindo poema. Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela. Isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela. Isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voo. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema para Antônio Cícero, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema. Por guardar-se o que se quer guardar. Lindo, né? Ministro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Uma honra para nós. Podemos começar, não precisa fazer um mini Wikipedia, porque você é conhecido demais, mas uma palhinha só para a juventude que nos assiste aqui te conhecer. Mineiro de Passa Quatro. Ultimamente eu tenho dito que eu sou só militante político. Pronto. Porque é tanto ex, né? Não vale nem a pena ficar citando. Não, eu, como milhões de brasileiros e brasileiras, vim para São Paulo muito jovem, com 14 anos de idade, trabalhar e estudar. Fui trabalhar na Praça da República como office boy e estudar no Colégio Paulistano, que a sede dele está lá ainda, é a sede da FMU FIAM, da Rua Taguá, atrás da Avenida Liberdade. Colégio dos Irmãos Pasquale, que eram educadores. Sim. Colégio Paulistano. Perto do Roosevelt, perto na Liberdade tinha a FAAP, e atrás, na rua que sobe e vai para a Praça da Liberdade, tinha uma escola de contabilidade. Então, à noite ali tinha pensões e à noite tinha 700, 800 estudantes. Morei por ali na Liberdade até 67, depois que eu entrei para a PUC, fui fazer Direito na PUC, eu mudei para Alameda Barros, né, onde eu fui preso. Em 1968, no Congresso da UNE, nós fomos presos. E fiquei 11 meses preso, fomos trocados pelo embaixador americano, um sequestro da LN MR8. Voltei para o Brasil em 71 para lutar contra a ditadura, clandestino. Fiquei em Pernambuco, depois em São Paulo. Em 72 eu saí, porque não havia mais condições de ficar no país. Foi a decisão da organização, o Movimento de Libertação Popular. Eu fui para Cuba, refiz treinamento mais para voltar e viver no Brasil clandestino. E voltei em 74, 75 e fiquei até a anistia. Quando eu saí clandestino do Brasil, pelo aeroporto de Congonhas, fui até Lima, troquei minha identidade, fui até Cuba. Em Cuba recebi o salvo-conduto da ONU, porque quando nós fomos trocados pelo embaixador, a ditadura cassou nossa nacionalidade e nos baniu do país e nos condenou à morte. Todos que voltaram e foram presos foram assassinados, torturados e assassinados. Alguns morreram em combate. Eu voltei pelo Peru e quando voltei, eu já tinha estado no Brasil, na verdade, no Paraná, com outro nome, né? Carlos Henrique Gouveia de Mello, onde eu casei com a Clara Becker. Tenho meu filho, Zeca Dirceu, que é deputado, foi prefeito da cidade, para minha honra, orgulho e alegria, né? Cidade que eu vivi, que me acolheu. E reiniciei minha vida, voltei para a PUC, terminei o curso de Direito, ia fazer mestrado em Economia, aliás, a tese do meu mestrado. Fomos colegas em duas disciplinas, análise do processo revolucionário com o Florestan.
E com o Paul Singer, né? Lembra disso? Eu queria fazer mestrado e a minha tese era sobre o Paraná. Como a geada de 75, ao destruir completamente os cafezais do Paraná, reiniciou um outro processo de desenvolvimento do Paraná, porque o Paraná vinha substituindo importações de São Paulo baseado na economia da pequena propriedade do café. Há uma ruptura e a soja e o trigo, né? Depois a avicultura, suinicultura, né? De Santa Catarina, no Paraná, em Cascavel também, tem a Globo Aves, que é uma empresa importantíssima. E o Paraná foi se transformando, teve uma grande migração na década de 70 também para Rondônia e Mato Grosso. Eu tinha uma paixão muito grande, queria fazer esse mestrado, eu acabei não conseguindo por causa da campanha do Suplicy de 85. Depois a minha vida foi o PT. Me formei, passei no exame da ordem em 85, 40 anos ano que vem que eu sou advogado. E aí a minha vida toda foi no PT. Né? Eu fui secretário... A campanha do Suplicy em 85 para governador. Para prefeito. Para prefeito. 86 foi a campanha dele para governador, 90 do Plínio, 94 a minha. Eu lembro da campanha dele em 78 para deputado estadual. Isso. A música era do MDB. Chico. A música era do Chico, que candidato também era o Fernando Henrique, né? A gente não quer mais cacique, a gente não quer mais feitor. A gente agora está no pique. Fernando Henrique para senador. O Montoro foi eleito, ele ficou de suplente. Ficou de suplente depois. Não era suplente, era o segundo, né? Depois ele assumiu. Na minha vida depois foi o PT. Eu militei na campanha das diretas. Né? Aliás, eu, o João Dória e o... Ai, meu Deus. O Mauro Montorim que eu encontrei. O João Dória teve um papel... Eu era assessor sem importância do Montoro, Eu vi, o João Dória teve um papel na logística. Jorge Cunha Lima, o João Dória, o Mauro Montorim, eu e outros companheiros de outros partidos. Eu fui depois secretário-geral do PT de São Paulo, fui eleito deputado estadual em 86, fui secretário-geral nacional do PT, fui eleito deputado federal em 90, depois fui eleito presidente do PT em 95, perdi a eleição para governador, o Covas foi eleito. Era contra o Rossi, era eu, Barros Munhoz, Rossi, lembro, e o nosso saudoso Mário Covas. E a minha história é a história do PT, até nós conseguimos eleger o Lula. Participei da Constituinte Estadual e da Constituinte em Brasília, né, porque eu era secretário-geral nacional do PT, então participei muito, apesar que eu não era deputado. Né. Depois de 94, já na presença do PT, criamos as condições para o Lula ser presidente da República. Em 98 eu voltei para a Câmara e depois em 2002 eu voltei com 513 mil votos. Impressionante. São Paulo me deu. Me caçaram, né? Em 2005, naquela farsa do chamado mensalão, eu cumpri pena em 15 de novembro de 2013. De 15 de novembro de 2013 a 8 de novembro de 2019 eu praticamente fiquei preso. Que loucura. Ou com tornozeleira, ou no regime semiaberto ou no aberto, 40 meses no regime fechado. Meu Deus. Passei, porque depois eu estando preso, o Supremo autoriza eu ser preso. Eu fui preso pela Lava Jato só para fazer o espetáculo. Sim. Dia 4 de agosto de 2015. Fui solto em 17, fui preso de novo em 18, fui solto, fui preso de novo em 19. E as 3 vezes o Supremo me deu habeas corpus, que eram prisões ilegais. E agora tem sido absolvido, anulado os processos, prescrito. Espero que até o final do ano eu tenha prescrito tudo. Não deixei de lutar, escrevi 2 livros, né? Escrevi o livro Memórias 1 e agora eu estou terminando a revisão do Memórias 2. E certamente você volta agora, né? Bem, existe essa expectativa que eu seja candidato a deputado federal por São Paulo em 26. O que eu tenho sentido monstruosa, né? Que há um apelo grande para mim. Em todos os lugares, eu fui no lançamento do livro do nosso Stacif, né, sobre a Lava Jato, sim, aliás, ali na Martins, Fontes, na Avenida Paulista, e todos que me abraçavam, cumprimentavam. E ontem também, no ato que o Boulos fez no Teatro Gazeta, junto com a Marta, com a Frente Ampla Democrática de São Paulo, também. Então, eu estou advogando de novo, estou reorganizando a minha vida familiar, profissional, porque também agora estou pagando as dívidas, né, porque tudo isso ficou congelado, né. Agora que eu estou voltando a trabalhar, estou pondo a minha vida em ordem, quero terminar esse 2º volume e quero participar do próximo congresso do PT. Acho que há consenso no PT que o PT precisa se renovar, fazer uma avaliação do mundo, do Brasil. Que vai ser quando? Vai ser
Maio, né? Maio. Pelo que eu tenho ouvido, a direção vai se reunir agora em dezembro, vai marcar o calendário, o processo. Provavelmente maio. É mais provável que seja em maio, né? Porque agora Natal, Ano Novo, depois de uma campanha eleitoral, tem Carnaval, Brasil, quer dizer, a dinâmica mesmo é Abril para frente. março, abril, maio, né? Mas de qualquer maneira o debate político já está na praça, né? Avaliações sobre a eleição, avaliações sobre o PT, porque é muito importante que seja um processo amplo, transparente, aberto, que a própria sociedade possa participar, porque vai participar, né? Porque repercute, o PT repercute, até porque o presidente da República é do PT, apesar que foi eleito também por uma frente ampla, é sempre bom lembrar isso. Então, eu acredito que posso ajudar, posso contribuir para essa mudança no PT. Sem dúvida. Vamos trabalhar nisso aí. E tenho lido menos, que eu gosto, por causa do ativismo, do trabalho profissional. E também agora eu estou com os netos, Você já tenho que havia cuidar lido, dos netos. o último livro que você leu foi o Liderança do Kissinger. Kissinger. Agora eu estava lendo um livro sobre a China, que é da Weber, né? Sim. Sobre por que a China não foi para a austeridade. Estava lendo um livro do Churchill na praia, para distrair à noite. Mas eu tenho lido muito mais sobre a economia brasileira, a mídia, e voltei a viajar, porque esse ano eu fui, agora, já fui em muitos países, mas eu fui à Rússia, fui à Europa, fui a Portugal, e depois fui à China. Eu fiz, agora no segundo semestre, eu fiz essas viagens, que foram muito importantes para mim, porque eu tinha ido à China em 2008, e a Rússia eu tinha passado clandestino várias vezes na Rússia, com documento falso, armado. Aquela época que nós andava pelo mundo fazendo revoluções, vamos dizer assim, né? Porque para sair e voltar do Brasil, como Cuba estava totalmente bloqueada, como aliás continua, né? Eu escrevi um artigo agora pregando o fim do bloqueio das sanções contra Cuba, que é uma coisa criminosa. Você levava 2 meses para chegar em Cuba, ou 3 meses para chegar no Brasil saindo de Cuba, até por medida de segurança também. Entendi. Né? Para você não ser pego, porque você estava com documentação falsa, né? Levava muito tempo, né? Geralmente eu usava Frankfurt como base, né? Ou Roma, ou a Itália, para entrar e sair. E depois ia para Praga ou Moscou, né? E de lá para Havana. Fiz isso várias vezes. Aliás, fiz 1, 2, 3, 4 vezes. E, ministro, você está inteirão. Pelo visto, você 78, vai... Vou fazer 79. O nosso presidente você vai faz... longe, né? A sua mãe, quanto tempo? Minha mãe, 97. Acho que você puxou ela mesmo. A família da minha mãe, acho que não tem uma exceção. As irmãs dela eram 99, 100, e meu pai tem um irmão que fez 103 anos. Então come e beba que a tua jornada é longa ainda. Já tive câncer, já tive hematoma. Esses últimos de 20, tive câncer em 20, 23 hematoma. Esse ano eu tive uma pena. Eu fui tanto ao hospital esse ano que o Dr. Calil falou que se eu voltar ao hospital eles não me atendem mais. Que eu preciso... É agenda. É que nós temos um problema com a idade que você não se dá conta que você está passando 50, 60, 70, 80. E você acha que você tem 20. Mesmo ritmo, né? Você vê essa viagem que eu fiz, ia a Rússia voltar, ia a Portugal voltar, ia ao Nordeste voltar, ia a Brasília, Rio várias vezes, depois ia a China e voltar. Quando eu cheguei dia 25 de julho, eu entrei no hospital, fiquei até 23 de agosto. Entra e sai, depois tive Covid no final. Quando eu estava achando que eu estava bem, peguei um Covid. Fiquei uma semana, mas um Covid com 4 vacinas, tudo é inofensivo. Mas sempre é perigoso, né? Mas você está muito bem. Arthur? Bom, a sua trajetória política é conhecida e é notável, né? E a sua influência no PT e na esquerda brasileira também é grande. Então, só que eu, ao invés de olhar o passado, que é muito importante, né? Vamos pensar um pouco no futuro. Quer dizer, eu achei interessante essa sua menção. Precisamos rever o programa. Não só o PT, os outros também precisam, né? Eu acho que a elite política brasileira, em boa parte, está sem um rumo muito, muito claro, né? Então, como eu vejo, né, acompanho o governo do PT, o que está acontecendo na política econômica, no que deveria de ser a política de desenvolvimento, né?
Eu vou ter duas perguntas, mas a primeira é: qual é a sua percepção do que é necessário mudar hoje, se nós quisermos que tenha uma frente democrática, mas que, além de defender a democracia, defenda um projeto de desenvolvimento? O que é necessário fazer, na sua opinião? Os partidos políticos, eles nascem, vivem e morrem como nós, os humanos, né? O PT, ele é produto do ciclo político, Nova ditadura. vamos dizer assim, né? Da década de 70, 80, né? Sim. A formação da industrialização do capitalismo brasileiro, que culmina com a indústria de base, a indústria química que o Geisel implantou no país, né? E produto da luta também contra a ditadura já de uma classe trabalhadora operária dos grandes centros urbanos que tinha um nível de educação, de formação, até pela necessidade de desenvolvimento tecnológico da indústria, maior. E também quando a mulher já votava, desde 46, e o analfabeto já votava depois de 88. A nossa classe trabalhadora é muito recente, porque o PT é um produto dela. Os outros partidos que foram produto dela foram reprimidos, nunca tiveram liberdade. Vamos lembrar que em 2017 fizeram 100 anos, né, da primeira grande greve. E não foi a classe trabalhadora que foi protagonista das lutas da década de 20. Foram os tenentes, foram as classes médias, né? E houve uma revolução agrária burguesa de 30. E o getulismo, o Estado Novo, é muito produto da industrialização, no fundo, do Brasil e da modernização do Exército. E da luta a nível mundial do nazifascismo das democracias. A classe trabalhadora brasileira, portanto, ela vive em ditadura praticamente. Até 30 não havia democracia, em 34 tem uma constituinte, 37 vem uma ditadura, 46 vem a democracia. Ela votou de 46 a 64 no PTB. Ela tinha o nacionalismo, a democracia, o desenvolvimentismo, a reforma agrária, tinha valores, né? Que era uma mescla do trabalhismo, do getulismo, né? Com a influência do Partido Comunista, do socialismo. Vamos lembrar que na luta contra o Estado Novo, na Frente Única, surgem dois partidos, o PSB e a UDN. O PSB é um partido socialista, democrático, e a UDN é um partido de direita, conservador, católico e pró-Estados Unidos. Vamos lembrar sempre isso, né? Sempre ligado à Embaixada Americana nos Estados Unidos. E de 50 a 64, nós tivemos uma tentativa de golpe em 50, exigindo a maioria absoluta, né, para a eleição do Getúlio, que não estava na Constituição. 55 deram um golpe, o Lott deu um contragolpe. 61 deram um golpe, que houve uma derrota pela mobilização popular, pela resistência armada no Rio Grande do Sul, pela rede da legalidade. E em 64 triunfa o golpe. Essa classe trabalhadora, ela muda muito. Era de estivador, de telefonista, de gráfico, né? Ferroviário, completamente diferente da classe trabalhadora que vai surgir, já votando na frente do MDB de 74 a 89. Foi o povo que derrotou a ditadura em 65 em São Paulo e Minas, daí o ato sonoro número 2 que acaba com a eleição, né? E acaba, impõe a censura, acaba com os partidos. E depois, em 74, nunca mais a Arina e depois o PDS ganharam a eleição, nunca mais. E o MDB chegou a eleger quase todos os governadores em 82, todos em 86 menos um, e maioria na Câmara e no Senado. Essa classe trabalhadora que votou em 74, quando ninguém esperava, começa a votar no PT em 89 e nos deu 5 vitórias eleitorais. Então, o PT é produto de um movimento democrático, popular, porque foram muito fortes nos bairros, né? Com as SEBs, as pastorais, as igrejas e com o sindicalismo que surge dessa classe operária, desses grandes centros urbanos que se constituem no Brasil. Portanto, essa classe operária, esse Brasil não existe mais. Porque lá se foram, né, quase 40 anos, né? 20 anos da eleição do Lula em 2002. Né? Então, portanto, e o mundo não é mais aquele mundo. Né? Hoje, o mundo é o mundo da guerra da Ucrânia, do extermínio do povo palestino, certo? Da solução dos problemas mundiais pela força, Afeganistão, Iraque,
Líbia, Síria. O mundo digital. E o mundo da China, da Índia, da Rússia, do Irã, da Turquia, do sul global, Xangai, que é a capital da Ásia, e da revolução tecnológica, e da automação, da robotização, da precarização e da desconstituição do estado de bem-estar social e da desindustrialização de muitos países. Tanto é que tanto Biden, presidente dos Estados Unidos, como a União Europeia lançam planos de reindustrialização e de inovação e de proteção social. A União Europeia acabou de lançar agora um plano europeu da habitação subsidiada. Está havendo uma rebelião popular na Europa contra os aluguéis, os despejos. Né? Então, o PT sofreu um processo, certo, de repressão de 2013 a 2019. Nós não podemos nunca falar do PT sem levar isso em consideração. Não só a prisão, né? Os processos políticos sumários, né? E de exceção contra o próprio Lula, que foi preso ilegalmente, como contra muitos de nós. E o partido sofreu quase uma segregação social e quase uma proibição de existir. Que houve a tentativa, inclusive, de caçar o registro do PT. E nós não podíamos sair às ruas com o símbolo do PT. Então, quando se fala dos resultados eleitorais de 16, 20 e 24, tem que levar em consideração isso. Agora, isso não explica tudo, né? Está evidente que não só o PT, porque nós temos no Brasil, na verdade, o PT, o PV e o PCdoB, que é uma frente hoje, uma federação, o PSOL, que é um partido, inclusive, nasce do PT com a rede, e temos o PDT e o PSB. E, de certa maneira, o Cidadania, que agora sofreu uma mudança na sua direção, tudo. Esses partidos compõem o que se chama, assim, de maneira generosa, de esquerda. Entendeu? Por outro lado, há um fenômeno que os partidos de direita se fortaleceram, se consolidaram. E há uma politização da sociedade brasileira. Eu sou totalmente contrário a essa tese que há uma polarização no Brasil. Não há polarização. O que está acontecendo no Brasil é que a sociedade está se politizando. E a sociedade ela tem um conservadorismo religioso, inclusive, um liberalismo econômico, certo? E um autoritarismo. Volta das concepções que o país tem que ser governado por uma ditadura, que o bolsonarismo representa. Certo? E há a direita, certo? Que é União Brasil, PP, PL, o próprio PSD, né? Partido Republicano, que já fizeram maioria na Câmara do Senado. Para ter uma ideia, o Arthur Lira, que é o presidente da Assembleia, deputado por Alagoas, ele tem 300 deputados, sem os 90 do PL, sem os 130 dessa força, dessa frente que eu citei aqui do PT e todos os outros partidos. Isso mostra... Isso se expressou na eleição municipal. Então, o que é necessário é reler esse mundo, reler essa realidade do Brasil, porque o mundo do trabalho no Brasil, ele passou pela reforma da Previdência, reforma sindical, reforma trabalhista, veja bem, golpe na Dilma, processo da Lava Jato, e passou pela precarização, por toda a revolução tecnológica que nós temos, além do empreendedorismo que nós mesmos criamos, né, o meio simples, nós temos trabalhadores de aplicativo, home office, quer dizer, há uma mudança. Os serviços hoje, 2/3 da economia, aliás, o que explica também, viu? Os municípios hoje têm recurso para investir, porque não só porque a arrecadação está crescendo, o país está crescendo, porque houve uma reforma tributária. Hoje os impostos IPTU é automático. Antes era uma guerra civil para aumentar IPTU. E tem o ISS que passou. E os repasses do ICMS, que hoje, com o crescimento da economia, ajuda muito os municípios. Então, é hora de nós relermos esse mundo. Relermos, inclusive, a própria realidade brasileira, né? Porque o PT, evidentemente, perdeu os territórios para as forças políticas de direita. Não só os territórios, até com os conselhos tutelares, a Associação de Ordem de Advogado, CREA, Engenharia, Farmácia, Odontologia. A direita se estruturou, e mais. Hoje a direita vem à televisão, faz campeonato dizendo nós somos conservadores, nós somos de direita. E nós... Então, e qualquer votação na Câmara e no Senado,
você vê nitidamente a diferença dos interesses sociais, dos interesses de classe. Não é polarização pela... Uma coisa é o ódio, a violência que introduziram na política brasileira, que o Bolsonaro introduziu. Outra coisa são as visões da família, da sociedade, da vida, do trabalho, do mundo, né? Da religião. Isso não é polarização, isso é politização. Quando isso sai das regras da Constituição e da vida democrática, torna-se um problema grave. Por isso mesmo que houve o 8 de janeiro, por isso mesmo que é necessário que haja os processos, cada um responda pelo que fez, inclusive os autores, né, os responsáveis por aquilo, não só os que participaram, as centenas de milhares que participaram. Então, eu vejo que os partidos, por exemplo, nós temos um problema geracional em todos os partidos, mas essa eleição já elegeu muitos jovens em todos os partidos. Então, porque o PT, há mais de 12 anos atrás, estabeleceu a igualdade de gênero nas direções e as cotas. Inclusive, depois, os recursos financeiros correspondentes para as mulheres, negros e negras, LGBTQIA+, né, indígenas, os jovens. Nós fomos tentando também criar condições para que eles pudessem se eleger, tanto na direção como em mandatos para parlamento ou para executivo no Brasil. Nós ficamos para trás nas redes, nós ficamos para trás na formação política e nós ficamos para trás na construção do pensamento político. Agora tem as fundações dos partidos, agora começa a surgir também do nosso lado institutos, né, que não só fazem formação política, como fazem a informação e também a disputa política. O ICL é um bom exemplo disso, né? Então, acho que é hora dos partidos. E os partidos precisam também voltar a ter campanhas, né? Porque nós tínhamos campanhas. Por exemplo, o Lula, nosso presidente, levantou a questão dos juros. Os partidos não fizeram uma campanha. Porque se você não faz uma campanha, não dialoga com a sociedade, não mobiliza a sociedade, né? A questão da reforma tributária, colocar o rico no imposto de renda, modo de falar, né? E o pobre no orçamento. Essa questão das armas. Se você não discute, não debate com a sociedade pelo desarmamento e não para que todo mundo tenha liberdade de ter uma arma, como prega o bolsonarismo, como aliás prega a direita nos Estados Unidos, e depois que o problema da ascensão da direita é mundial. Vamos dizer assim, para uma linguagem, nós não vivemos um período revolucionário, nós vivemos um período contra-revolucionário, mas de crise da globalização, financiarização do mundo. Por isso mesmo que e sim de definição sobre os rumos do capitalismo. O mais importante é isso. O que está acontecendo? Se nós observarmos, em todos os países capitalistas, há uma luta entre a direita e a extrema-direita, como houve entre a Alemanha, o Japão e a Itália, contra a França, a Inglaterra, depois a Rússia e os Estados Unidos. É uma luta dentro do próprio... Por quê? Porque o capitalismo ele está aprofundando a crise dele. Se nós olharmos, todas as crises no Brasil, grande parte, são reflexos da crise do dólar, da crise dos Estados Unidos. As crises do petróleo, as crises da Rússia na Ásia, a crise argentina. O Brasil, como abriu sua economia, financiarizou de uma maneira sua economia, ele está globalizado. Como ele depende hoje da sua indústria principal, né, que é o agro, depende das exportações e os minérios também, e agora a Petrobras também, ele está dependendo do mundo. 2008, crise. 2011, crise. Pandemia e guerras, crise. Vamos lembrar que na década de 70 foi assim, na década de 90 foi assim. Então, o grande desafio de um país como o Brasil, porque nós temos sempre que lembrar que o Brasil é um dos 5 países que tem as 3 grandes condições: mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes e mais de 2 trilhões de PIB. Ou mais de 20 milhões de habitantes, nem precisa. Porque são 10, na verdade são 11, 12, 14 países em cada categoria. O Brasil, a Rússia, os Estados Unidos, a China e a Índia são os únicos que estão... E o Brasil é o único que não tem poder nuclear. Então, como o país é o mais rico, um dos mais ricos do mundo, porque nós não temos inverno, e é o 5º
território, o oitavo em população e uma das 10 maiores economias, e já tem uma base de desenvolvimento científico e tecnológico e tem uma base industrial ainda, ele pode aspirar a ter um projeto de desenvolvimento nacional. Mas precisa ter uma força política social capaz de fazê-lo, como teve no passado o getulismo, sim, como teve a continuação através do como os próprios militares com Geisel expressou uma política. Vamos lembrar que a política externa do Geisel era o pragmatismo responsável, que dizia o seguinte: o que interessa é o interesse do Brasil, não é se é a China, se é a Rússia, se é os Estados Unidos, não interessa. E vamos lembrar o Silveirinha, que conduziu, chamado, né, entre os diplomatas de Silveirinha, que conduziu. Certo? E nós tivemos uma política externa independente do Jânio e do Jango. E o Brasil fez parte dos não alinhados, vamos lembrar. Junto com o Nasser, com o Nehru, né, e com o Sukarno, né, da Indonésia, que depois houve um golpe, né, uma ditadura igual a daqui. Né. Então, o nosso problema não é um problema técnico, não é um problema falta de programas, é um problema de unidade no país, planejamento e que o país tem uma direção que conduz o país para o desenvolvimento. E, no meu entendimento, em alguns períodos históricos isso aconteceu. Ou pela ditadura, pela força, né? Ou por pactos políticos. A revolução, ou pela Revolução de 30, que ela criou as condições. Então, o Brasil precisa de uma revolução social. Porque, no meu entendimento, o principal problema do Brasil é a concentração de renda e o sistema financeiro, e os juros. Porque o Brasil tem um mercado interno e tem ao lado mais de 200 milhões de sul-americanos. Né? E o Brasil provou que é capaz de fazer. Com o que nós fizemos na agricultura nesses últimos 30 anos, o que nós fizemos no enriquecimento de urânio, na pesquisa de águas profundas. Certo? O Brasil é capaz, tem base material para isso, e tem riqueza já para isso. Mas a concentração de renda no Brasil é impeditivo do desenvolvimento, porque não existe demanda. O trabalhador, as famílias não têm poder aquisitivo, elas são expropriadas pelo sistema tributário, que está virado, né? É sobre bens e serviços, não é sobre riqueza, renda e propriedade, como a Europa resolveu no século XIX. Né? E, por outro lado, o trabalhador paga 20%, 30% de juro para comprar uma mesa como essa, uma televisão, um relógio, um óculos, uma roupa. Então, há uma apropriação da renda nacional pelo capital financeiro e não volta. Lógico, o Brasil tem mercado de capitais? Tem. O Brasil tem bancos que emprestam? Tem. Mas todos, aliás, a CNI, né, acabou de, felizmente, né, de colocar o problema. Entendeu? E o que nós estamos assistindo, aliás, dei uma entrevista do Mendonça de Barros, né, carinhosamente chamado de Mendonção, né, que ele deu no Metrópole. E eu tenho lido, acompanhado, inclusive, o site aqui do nosso Mangaba, diariamente, essa questão da estrutura tributária e do juro, né, o país precisa equacionar. Agora, para isso, a esquerda vive na solidão. Quem são nossos aliados? Não tem industrial dando entrevista, é sempre capital financeiro e capital agrário. Isso revela que não tem um... Vamos lembrar que esse país, entre 20 e 30, né, 100 anos atrás, havia uma teoria desenvolvida, consolidada, que o Brasil jamais poderia ser industrial, primeiro porque não era branco. E foi o Roberto Simons, né? Que, não só como empresário, mas como economista, como intelectual, como líder, aqui, como líder, ele conduziu, e a Revolução de 30, e o Exército que queria se modernizar, sob a direção de Góes Monteiro, houve uma aliança pela indústria. Tanto é que o Getúlio, para entrar na guerra, quando os americanos devem ter falado para ele que davam tudo, ele falou: não, mas eu quero aço e energia. Porque é como hoje você falar em robótica e inteligência artificial, né? Você falar em lítio, e faz isso, porque o Getúlio, a lei da Vale, depois ele cria a Petrobras, o BNDES, a Sumoc, a Camex, o Banco do Brasil, consolida o Banco do Brasil, Caixa Econômica, ele cria os instrumentos, que são os bancos públicos, as empresas estatais, para o desenvolvimento do país. Lógico, a outra leitura da história é que isso só atrapalhou o Brasil.
que devia ter deixado o mercado. Essa crença, né? Que é uma crença, porque não existe essa racionalidade, né, na economia. Né? Que o mercado vai resolver os problemas. Então o Brasil está vivendo esse impasse. Nós estamos governando, mas não temos uma elite econômica, política, que pense o país. De certa maneira, vamos dizer assim, a elite brasileira renunciou ao Brasil, cada um está ganhando seu dinheiro. Se é por importação, importação, se é por aplicação financeira, e o dinheiro vai para fora, vai para o exterior. Né? E o país vai ser sempre vítima das crises mundiais. Porque nós não temos independência para a nossa política econômica. Nós temos soberania política? Temos. O Brasil tem um Estado de bem-estar social, tem, porque nós conquistamos na Constituição de 88, que foi uma grande conquista da classe trabalhadora brasileira. E da aliança democrática que se constituiu dentro da Constituinte, né? Que se consolidou dentro da Constituinte. Nós temos esse bem-estar social, mas ele tem um custo que a estrutura tributária não resolve. Então nós vivemos em crises. Como nós pagamos um juro da dívida pública de 5%, 6% do PIB, então se você vai discutir o primário, você vai discutir as despesas do governo sem discutir as despesas tributárias e financeiras, porque nós temos 400 bilhões de renúncia fiscal. E nós estamos gastando 800 bilhões de juros da dívida pública. Aí nós ficamos dando volta esse terrorismo que o Brasil, que a dívida pública vai explodir, que o Brasil precisa aumentar o juro. Se o Brasil aumentar o juro, não vai crescer. Exato. Não, diz, não, vamos fazê-lo porque depois cresce. Não é experiência histórica. Esse problema da Selic 3%, eu me lembro no governo a discussão que nós tínhamos, que o ministro Palocci e o ministro Henrique Meirelles queriam reduzir 0,5%, né, a meta, certo? E nós fomos muito contra isso. Acabaram reduzindo. Depois foram reduzindo de 4,5% ela virou 3%. Totalmente irreal a situação da economia como a brasileira, entendeu? Até porque a inflação nesses momentos, ou ela é choque externo, ou ela é choque de oferta, mas por causa de inundações, de problemas climáticos, de secas, certo? E no caso de problemas mundiais também. Não é uma coisa que, no caso das contas do governo, e também porque o país deixou de ter política. Por exemplo, o Brasil não tem uma política nacional agrícola. O Brasil não tem uma política de reservas, né, de estoques reguladores. E não se pode falar nisso. Quando se falou em importar, qualquer país do mundo importa alimentos. Como os Estados Unidos, se começar a ter um problema no alimento, na hora ele importa. Aqui parecia que nós estávamos assaltando, né, a riqueza dos agricultores, né, quando era tudo ao contrário. E tem esse problema que nós governamos o país em minoria na Câmara e no Senado. Um governo, e com as emendas impositivas, né, que tem consequências eleitorais também, né, porque continua a compra de voto além das emendas impositivas que são usadas para consolidar bases eleitorais. Mas não é por isso. Eu não acredito que esse seja o fator determinante. O fator determinante da disputa política é a política, são as ideias. Tanto é que na eleição de São Paulo, apesar da máquina da prefeitura, apesar da máquina dos recursos para a campanha, apesar de tudo que você pode alegar, é uma discussão política sobre o que fazer com a cidade, né? E do balanço do governo do Nunes. Né? É só ver os debates que aconteceram. Ministro, o senhor acha que são vários analistas que estão dizendo que essa eleição de São Paulo ela tem uma dimensão nacional? O senhor acha que está havendo uma redistribuição das forças políticas ou uma consolidação dessas forças políticas? Eu acho que está havendo uma consolidação, porque na eleição de 2022 já aconteceu isso, né? Esses partidos, o PL elegeu 90 deputados, foi o que o PT elegeu em 2002, 92. Apesar que 30 desses deputados do PL não têm votado com o governo. É um governo que a base parlamentar dele é de centro-direita, porque participam o PR e o PP, além do União Brasil e do MDB, que é um partido, vamos dizer, de centro-direita, né? Então é uma dificuldade muito grande. E o Brasil, por exemplo, se os bancos públicos tivessem capitalizados, você tinha muito mais condições do crédito. Mas não pode. Por exemplo, o Brasil é um país onde a elite do país, inclusive a mídia, deixou consolidar na opinião pública que financiar a exportação
errado. Quer dizer, verdade. eu desde criança eu aprendi que o Japão, a Inglaterra, os Estados Unidos formaram ex-banks. Aliás, os americanos, o capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial, ele se autorreformou. Teve a Primeira Guerra Mundial, que era uma guerra de colônias, né, por matéria-prima, por mercados, por poder mundial, na África e na Ásia, né? Aí vieram as guerras de libertação depois da Segunda Guerra Mundial, né? Teve o crack de 29, que para a classe trabalhadora foi uma tragédia no mundo todo, né? A gente esquece disso, de fome, morte, né? E teve a Segunda Guerra Mundial, que destruiu a Europa, o norte da África, a Coreia, o Japão, a Indochina, Laos, Camboja e Vietnã, a Malásia, a Birmania e a Tailândia, destruiu a Índia, foi uma devastação no mundo. 100 milhões de mortos, né? Só na União Soviética 20 milhões de mortos, né? E o capitalismo se autorreformou com Bretton Woods. Controlou o capital separando o banco comercial de investimento, controlou o comércio pelo FMI, pelo BIRD e pelo BID, que aliás foi para financiar as exportações de máquinas e equipamentos dos países industriais, né? E até surgiu o MC, o próprio comércio, quer dizer, uma tentativa de regular o capitalismo. Depois da década de 80, com a Margaret Thatcher e com o Rico, nós assistimos a desregulamentação total, inclusive financeira, e as consequências estão aí. E a extrema-direita vem daí. E o senhor está lendo a Isabella Weber, né? Como a China escapou da terapia de choque. E o que a China tem a nos ensinar? Primeiro, o papel Ou fomos nós que ensinamos ela antes? Não, eles vieram aqui e aprenderam muito com o BNDES. O Brasil sempre teve planejamento. Veja bem, ó. Plano SALT. Foi isso? Os americanos, inclusive, contribuíram com o Plano SALT. Quer dizer, o governo do Dutra, que foi um governo conservador, liberal, que aliás, jogou fora as reservas todas que nós tínhamos, né? Rápido. Uhum. E quase que nós vamos para a Guerra da Coreia, como depois nós fomos para a República Dominicana, para a nossa vergonha histórica, né? Depois, o Getúlio, certo? Eu já falei. O Juscelino vem, né, com também. energia, transporte e alimentação também. O Juscelino faz Três Marias e Furnas, implanta a indústria automobilística, começa a modernização do Brasil, na verdade, industrial do Brasil. E Os militares, democraticamente. o Jango teve o plano trienal do Celso Furtado e reformas de base. E os militares tiveram o primeiro plano nacional de desenvolvimento do governo Castelo Branco, porque o governo do Castelo Branco, independente que veio depois o AI-5, Costa e Silva, é um governo que faz uma reforma econômica. Vamos lembrar do acordo tributário Brasil-Estados Unidos, acordo de investimento, o Fundo de Garantia, o BNH, a reforma tributária, né? Não foi um governo... O Estatuto da Terra, vamos lembrar do Estatuto da Terra, era um golpe, era uma ditadura, mas tinha uma direção. E depois do período milagre econômico, quando o Geisel assume, ele retoma o fortalecimento das estatais, dos bancos públicos e a implantação da indústria de base, e com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento que o Reis Veloso comandou. Então, o papel do Estado e o papel do planejamento no Brasil é histórico. Negar isso. E no mundo de hoje, todos os países estão fazendo isso. O que os Estados Unidos... O FMI diz por que os Estados Unidos cresceu. 5 trilhões de missão, inovação, a indústria militar a todo vapor e a imigração. 1,5 milhão que entrou legalmente nos Estados Unidos. E a Europa está vivendo agora a mesma questão. A guerra da Ucrânia é uma tragédia para a Europa. A Europa está estagnada, a Alemanha está entrando em crise. Esse problema da imigração, do racismo, da xenofobia. E a extrema-direita está ganhando eleição em todo lugar. Já ganhou nos países escandinavos. Já ganhou na Suécia, já ganhou na Holanda, já ganhou na Dinamarca. Não estou falando só da Bélgica, da Áustria, percebe? Ou da Itália com a Meloni, ou da França com a Le Pen. Ali Portugal e a Espanha tentando impedir. E o partido Vox desapareceu porque o Partido Popular assumiu as bandeiras do Partido Vox. Quem acompanha a política europeia sabe disso, né? Como nós somos obrigados a ler os jornais internacionais por dever de ofício, para se informar, né? Eu procuro acompanhar tanto a situação dos Estados Unidos, porque a Grã-Bretanha é um caso à parte. Tanto os Estados Unidos é fundamental você acompanhar, porque eu tenho... nós somos vítimas do dólar. Por isso que é preciso superar o dólar. Por isso que essa emergência dos BRICS, né? Da discussão de novas moedas, de novas formas de comércio, da construção do novo Banco de Desenvolvimento, né? Do Sul Global, mesmo
a questão da Rota da Seda. Por que a Rota da Seda? Por quê? Porque a economia sul-americana já tem a China como principal destino, sul-americana, e já tem a China como principal investidor. E da Venezuela até o Uruguai já é uma realidade. E a logística já está virando, como a logística do Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, já está virando. E vai virar para o Chile, vai virar para o Peru, para o Pacífico, porque lá que está a economia do futuro, não está na Europa. Independente que nós não temos nenhuma razão. É a Europa que tem problema conosco, porque eles não conseguem abrir os mercados para nós e quer que nós abramos nossos mercados, né? Eu não tenho problema com os Estados Unidos. O Brasil nunca teve. O problema dos Estados Unidos é que também é o mesmo problema, né? Nós queremos saber o que vem em troca, que era a discussão da ALCA no passado. Entendeu? O discurso não condiz com a prática. Né? O Brasil precisava de uma aliança, de um pacto nacional e de um acordo sobre o que nós... Por que está surgindo posições nos setores industriais e agrários a favor da nova indústria Brasil, né, da reindustrialização do Brasil? Porque o governo ele tem rumo. Ele tem três propostas muito claras. A nova indústria Brasil, o PAC e a transição ecológica. E o governo focou um Plano Nacional de Ciência e Tecnologia e o Plano Nacional de Inteligência Artificial. Bem, vamos lembrar que os países todos copiaram, né? A China copiou, a Índia copiou, a Rússia está copiando. Né? E, na verdade, o Paquistão copiou para ter bomba atômica, né? Israel copiou para ter bomba atômica. Nós não, nós desenvolvemos a tecnologia de enriquecimento do urânio, que mostra que o Brasil é capaz. Né? Não vou nem citar o que a Petrobras representa, o que o nosso sistema elétrico e o sistema energético nosso, o sistema de telecomunicações, que os militares implantaram e depois vieram as privatizações. É engraçado que eu me lembro da privatização dos telefones, que não existia celular, mas a tarifa e a assinatura era 10% que passou a ser depois da privatização, porque nós estávamos com um problema no Brasil. Houve uma desorganização tal da economia brasileira, das estatais, por causa da hiperfração, tudo, por causa das crises que aconteceram, que as empresas estatais caíram no desgoverno total, como muitas empresas privadas caem, né? Porque essa história que é só empresa estatal. Eu não vou nem lembrar dos bancos, porque sempre quando me fala sobre que não tem planejamento no Brasil, tem tanto planejamento que nós fizemos para salvar os bancos, que é o PROER, e salvamos com dinheiro público do contribuinte, né? Então é essa questão política que me angustia. O que está acontecendo? Isso. Conversaram com o Lula? Não tenho conversado. Mas o Lula tem conhecimento e tem consciência dessas questões. Veja bem, nós organizamos alguns seminários junto com o Murilo Aragão, da Arco Advisor. Sim. Ele me convidou para ajudá-lo, para fazer uma parceria. E num desses seminários, o Alceu Moreira, que é líder da bancada pluralista do agronegócio, e quando eu falo isso não estou falando em sentido pejorativo, que é da democracia, nós é que precisamos da bancada dos sindicalistas, dos trabalhadores, dos sem terra, das mulheres, dos jovens, dos negros, né, do Brasil, nacionalista, tudo. Ele, num certo momento, ele começa a dizer que o agro tem que ser nacionalista. Sabe por quê? O nosso agro depende totalmente de importações. Fármacos, fertilizantes, químicos, tecnologia, tudo. Se tiver como já teve, uma quebra da logística das cadeias produtivas, o Brasil pode produzir tudo isso. Aliás, o Brasil tem indústria de fertilizante, tem indústria química, tem indústria de máquinas e equipamentos, tem tecnologia para desenvolver tudo que nós estamos importando. Porque se amanhã a Índia deixa de exportar ínfase para o Brasil, para a nossa indústria de fármacos. E mesma coisa o mercado interno. A maior por que podemos chamar qualquer multinacional e conversar? Qual é o lugar do Brasil na sua estratégia? Como investimento, segundo e terceiro lugar. Como mercado, segundo, terceiro ou quarto lugar. Porque quantos países tem no mundo com a população, com a base industrial, tecnológica, com a renda e com o produto interno bruto que o Brasil tem? Poucos. Quantos países tem no mundo que enriquece urânio, que
acha petróleo a 350 quilômetros, 8 mil metros, e traz ele. Então, os problemas do Brasil são problemas políticos. Ou há um acordo político, há um pacto, ou há uma maioria política. Então, o desafio do PT, das esquerdas, é construir uma maioria política no parlamento. Porque isso é a regra do jogo nessa década. Essa fase histórica que nós estamos vivendo, os próximos 20 anos, é quem tem maioria no parlamento. Então, Agora, aí, pois não, por favor. eu estava pensando, o surgimento dos governos populares na América Latina, no início do século XXI, entre os quais o PT compõe o cenário, de algum modo tiveram o contraponto dessas forças que acabaram em Lava Jato, e essas forças continuam vigentes, continuam vivas, continuam financiadas. Não só isso, tem uma base na população, na classe trabalhadora, que não se reconhece como classe, se reconhece como empreendedor, que acaba vendo no Estado uma espécie de inimigo, acaba vendo no Poder Judiciário alguém que não garante os direitos, acaba vendo no Poder Legislativo um espaço onde não se ampliam os direitos. Por mais que possamos ter ampliação de direitos em direitos civis, direitos de minorias, as reformas trabalhistas foram desastrosas para a classe trabalhadora em toda a América Latina. O que aconteceu aqui no Brasil com o senhor, com Lula, já vinha sendo de algum modo antecipado com o golpe de Estado em Honduras, com as tentativas de golpe que terminaram em uma mudança de governo en Ecuador, aconteció en Perú, aconteció con la tentativa de asesinato de Evo Morales, la destitución de Lugo y finalmente también a tentativa de asesinato de Cristina Kirchner. En ese escenario hay una disputa, hay un antagonismo ahí. ¿Cómo es que se construye una fuerza popular capaz de levar un proyecto de ese tipo adiante, sendo que na própria classe trabalhadora nós temos inclusive formação de maiorias eleitorais que escolhem a extrema-direita? Isso é relativo, porque nós tivemos, na verdade, 3 ondas nos últimos 50 anos na América Latina. A onda dos golpes militares, a onda dos golpes parlamentares, né? Você citou Honduras, Paraguai, Brasil, a própria Bolívia, que depois uma rebelião popular e a força do MAS não só derrotou o golpe, mas como levou os golpistas à prisão, e o caso do Equador e do Peru. E agora nós temos a terceira onda, que é gangues, crime organizado, mais crise de segurança, que leva a governos autoritários, que é o caso de El Salvador e o Equador está caminhando para isso. Né? De certa maneira, aqui no Brasil, a direita tentou muito isso, transformar a questão de segurança pública, do crime organizado, né, num elemento para mobilizar a sociedade contra o sistema, contra as instituições. Não tem solução de curto prazo para essas questões. É uma questão de acúmulo de força. Nós acumulamos muita força na luta contra a ditadura na década de 70, na luta pelas diretas, na luta pelo impeachment, na Constituinte. E a formação social que foi se constituindo com a urbanização, com a precarização nos grandes bairros, com a classe operária e se organizando, criou as condições para o surgimento do PT. Nós estamos numa fase da contra-revolução, e essa base social deixa de existir, de certa maneira. Então nós temos que nos reinventar, certo? Porque sempre nós vamos estar desfavoráveis na luta política, porque existem classes dominantes e dominadas. As classes dominantes controlam os aparelhos de Estado, polícia, forças armadas, legislativo, né? Você não pode esquecer isso. O que houve aqui no Brasil foi, demais de controlar, uma partidarização e politização das forças armadas e das polícias militares, menos das civis. Uma coisa que já é o problema do Estado neofascista, que tem um braço armado, certo? Ou constitui milícias, e o país está cheio de milícias, de ex-policiais. Uma coisa é o crime organizado, outra coisa são as milícias. Está cheio de milícias. Então nós temos um problema grave, né?
que as forças políticas de esquerda, que ainda tem muita força, porque nós elegemos 5 vezes, é um caso inédito. Nós não elegemos a sexta porque o Lula não pôde fazer campanha, nem de dentro da prisão, que se eles fizessem dentro da prisão, o Haddad tinha sido eleito. Então nós temos força. Agora, essa força não se expressa em maioria parlamentar, que é um grande problema, pelo sistema político, e é uma outra discussão, que aqui no Brasil é o único país que se vota no candidato, não existe isso. E mais, que a Câmara não representa a nação, tem um mínimo de 8 deputados e um máximo de 70. Então, São Paulo é subrepresentado. 10 estados com metade da população de São Paulo elege 80 deputados, e São Paulo elege 70. Então, e nós passamos o maior período da nossa história em ditadura. Isso enfraquece muito a consciência, o nível de... Como surgiu o fenômeno do neopentecostal, que não é novo, porque no Brasil, na década de 50 e 60, a Igreja Católica foi uma força reacionária, pró-golpe, né? Pró-Estados Unidos, foi muito forte. Depois é que veio a teologia da libertação e as pastorais e as SEBs, né? Então, é um momento que as esquerdas em toda a América Latina têm que repensar, porque tem as classes médias, tem a classe trabalhadora, muito pequena na zona rural, e há uma massa de informais que a maioria quer ser formal. É diferente o empreendedor do informal, né? E tem esse fenômeno, no fundo, é o pequeno empresário, né? É o microempresário, que sempre existiu, é chamada pequena burguesia, vamos dizer assim, que sempre existiu. Agora, houve uma disputa política e cultural e se criou uma base muito forte para a direita. Mas não é a primeira vez. Aqui em São Paulo, o ademarismo e o malufismo foram muito fortes na classe trabalhadora. O Collor já foi eleito em grande parte por causa de voto na classe trabalhadora. É uma disputa. As esquerdas estão desarmadas e despreparadas para essa disputa. Elas precisam... Marçal quase leva essa turma. Então, as esquerdas precisam ser... Por isso que a gente está falando, precisa abrir um debate nas esquerdas, pelo menos no PT é necessário, para nós não virarmos só um partido eleitoral, que não tem base popular e força popular, entendeu? Porque sem força popular, sem base popular, sem mobilização, é muito difícil avançar nas reformas. Agora, no jogo político que nós estamos democrático, dentro das regras da Constituição, o caminho nosso é mudar nossos partidos para conquistar a maioria para os parlamentares, para fazer avançar o país, na medida que nós podemos, porque também você tem que compreender os limites que você tem, porque ou você faz uma revolução política ou social, ou você luta por reformas, né? Não está colocado no nosso horizonte uma revolução política ou social, entendeu? Que, por exemplo, no Brasil, nós tivemos a Revolução de 30, foi uma revolução, né? Ela mudou o Brasil completamente. Ela enterrou o Brasil que precisava ser enterrado em 89, na República, né? Porque esse país, quando faz abolição, não dá terra. E os americanos, eles fazem uma revolução ao dar terra, né? No avanço para o oeste. Terra gratuita. Bem, os índios foram exterminados, houve um banditismo, né? Enorme, porque os comboios, na verdade, eram bandidos, né? Se for olhar a história mesmo, essa coisa toda que tem hoje da romantização, Família né? Ingalls. Agora tem vários documentários mostrando isso, eu estou fazendo só uma parte. Então, o Brasil, né, tem duas questões, a nacional e a democrática. A nacional é o seguinte, o país vai ser soberano, tem uma elite política no país, tem uma aliança de classe no país para fazer, é possível isso ainda? Segundo, o país vai se democratizar. Democratizar significa fazer a reforma tributária do sistema financeiro bancário. O país vai democratizar, vai desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade através de uma reforma tributária. E não é nada que vai expropriar a riqueza e a propriedade de ninguém. Porque aqui no Brasil, quando você fala em taxar lucros e dividendos, que no passado era taxado, e nos outros países é taxado, parece que você está... E num país que 1% da população tem quase 1/3 da renda, que 10% tem a metade da renda, e que 150 milhões não tem o que tem 1%, e que 20 milhões não tem nem 1% da renda nacional. Por isso que tem fome e pobreza.
Reduzimos muito já no governo do Lula. Né? Ministro, eu queria voltar um pouco. É claro que a sua posição é como de uma liderança de esquerda, mas vamos pegar um pouco a história do país, quer dizer. Quando o JK assumiu, e já no segundo governo Vargas, você tinha um planejamento que foi depois do Dutra, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, né, que criou o BNDES, etc. E embora não houve consenso, é claro, existia a direita, existia a esquerda, existia a UDN, uma parte que era que tinha uma visão mais contra o desenvolvimento ou contra o uso do Estado para o desenvolvimento. Agora, apesar de tudo isso, se formou uma opinião pública majoritária, que não era a esquerda, porque tinha o PTB, com certeza, mas tinha o PSD do JK, Tancredo, etc. e tal. E essa, vamos dizer assim, essa aliança tácita, né, conseguiu criar vamos dizer, um movimento pró-industrialização, pró-crescimento, né, que foi muito importante para o país e que depois os militares continuaram mais ou menos o mesmo modelo econômico, né, que foi gestado nesse período. Né. Hoje a situação é diferente, né? Infelizmente, aquela elite política que existiu nos anos 50 e que, né, se a gente pegar vários partidos, a gente não consegue encontrar pessoas com aquela visão de desenvolvimento, com aquela visão de futuro do país que já esteve no passado. Né? Entre eles o PT, mas numa democracia, às vezes ganha um, às vezes ganha outro, etc. Né? Quer dizer, isso faz parte do jogo e com certeza vai continuar acontecendo. Né? Até que ponto, né, do ponto de vista político, será que se consegue uma espécie, não digo de consenso, mas pelo menos de um acordo mínimo que permita, vamos dizer assim, com a rotação de partidos no poder, manter um projeto de desenvolvimento nacional? Será que isso é possível? Não, hoje não é, até porque as forças políticas de direita, elas não reconhecem esse problema, a soberania nacional, do desenvolvimento nacional. Eles não têm isso como perspectiva. O discurso dos partidos de direita é um discurso completamente social-liberal, no mínimo, né? E, em geral, no liberalismo econômico. E agora, um setor grande, com conservadorismo também religioso, entendeu? E uma parte autoritária. Então nós vivemos nesse sentido, você não tem uma coesão da direita ou da centro-direita. Muitos setores da direita reconhecem a necessidade de uma reforma tributária, de resolver os problemas sociais, que houve um certo acordo sobre a democracia, isso houve, sim, que isolou o bolsonarismo, né? Tanto para eleger no Lula, porque o Lula foi eleito por isso. Talvez sem essa questão nós não tivéssemos ganho a eleição. E depois no 8 de janeiro, contra a tentativa de golpe. E depois a Suprema Corte acabou assumindo como guardiã da Constituição o julgamento daqueles que tinham atentado contra a Constituição, que em muitos países do mundo é crime contra a pátria, é crime, sim, de condenação à morte. Né? Você se levantar contra a Constituição, né? Contra a democracia, vamos dizer. Por isso, quando eles falam que as penas são altas, tudo, eu falo, dê graças a Deus que vive no Brasil, porque se vivesse em alguns outros países do mundo, você teria que responder na lei marcial, né? Você não teria que responder um julgamento democrático como eles estão tendo, entendeu? Então, esse é um problema. Podemos formar isso no futuro pelas contradições do mundo, porque o que está acontecendo? Todos os países, cada um está cuidando de si. Todo mundo está percebendo que se você não cuida do seu país, os outros países não veem você, não vão resolver os seus problemas, entendeu? Então, o Brasil tem problemas graves, tem a emergência climática, problema grave do crime organizado, está se tornando um problema grave, né? O problema da desigualdade e da pobreza ainda é muito grave, e esse problema do impasse que o país, apesar que o país está crescendo, porque é inacreditável. O Brasil, a renda está crescendo, o emprego está crescendo, o investimento está crescendo, a arrecadação está crescendo, né? O país tem uma inflação controlada, o país não tem nenhum problema gravíssimo de contas públicas,
E o país tem reservas. O Brasil hoje tem 5 vezes mais do que o déficit de finança externa, das contas externas, que é 40 bilhões. Nós temos, se ver o que nós vamos ter no comercial e no investimento direto estrangeiro, é 3 vezes, 4 vezes mais. Então o país... E a inflação, tem problemas no Brasil? Tem, por causa do gênero de alimentícios, que não tem uma produção nacional, não tem uma política nacional. Então, se 2 regiões que produzem alho, cebola ou banana são inundadas ou tem seca, acaba, não tem... Porque o país não está se preparando para isso. O fortalecimento da agricultura familiar, se nós olharmos... Se você colocar... Como nós já temos 1 milhão de pequenas propriedades produtivas, parte integradas no mercado, inclusive, né, da apicultura, suinicultura, e muitos são pequenos produtores de soja, milho, trigo. Mas o Brasil tem um problema sério. Tem 3 milhões de pequenos... Só em São Paulo, perdão, só na Bahia e em Minas tem 1,5 milhão de pequenas propriedades, que pode dar um salto. Como agora nós temos energia solar, irrigação solar, agora nós temos pequenos tratores, e assistência técnica nós temos, sementes de qualidade nós temos, água nós temos, entendeu? Então é um problema político, não se protege, certo? A pequena economia brasileira, a microempresa, como é que ela aguenta? Ninguém cresce com esse juro. A estrutura tributária tem que mudar, entendeu? Porque outros colocam que não, o que tem que mudar é cortar, fazer reforma administrativa, cortar os gastos, diminuir o estado de bem-estar social, privatizar as empresas estatais e dar liberdade total para o capital. Não deu certo. Se tivesse dado certo, o Brasil não estava nessa situação, porque nunca predominou essa outra política. Porque também, vamos analisar 2 governos, o da presidenta Dilma e do presidente Fernando Henrique Cardoso. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso dobrou a dívida pública, porque pagou 27,5% de juro real 3 anos. É só fazer as contas, é aritmética. Segundo, quebrou o país 2 vezes. Teve um apagão, teve uma crise cambial, fez uma barbaridade, que é a paridade do dólar com o real. Mas isso significa fazer o impeachment do Fernando Henrique? Não. Isso significa que o julgamento dos anos Fernando Henrique é um julgamento totalmente... Agora, aí pega a presidenta Dilma, aí vem o fator contra o PT, criar o antipetismo. Houve uma crise? Houve. Temos responsabilidade? Temos. Agora. Isso não significa que ela tinha que sofrer um golpe, porque o golpe só foi dado por razões políticas, que não tem nenhuma razão legal, de pedalada, de ilegalidades, nada. Por causa da crise econômica, mas então e as crises econômicas? Todos os governos... O Estado que o Figueiredo deixou o Brasil para nós, né? O mesmo, o Plano Cruzado, o governo do presidente Sarney, apesar de ter garantido a transição democrática, ter garantido as liberdades democráticas, ter sido um governo que, inclusive, garantiu a Constituinte. Se você olhar o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico do MDB, não foi aplicado. O MDB perdeu a eleição ali. Porque um partido começa a cair, né, em decadência quando ele governa e não dá resposta para aquilo que de certa maneira, foi o problema do nosso governo. Foi do Fernando Henrique e foi do governo da Dilma. Certo? Então, essa questão de você romper os marcos democráticos foi uma tragédia para o Brasil. Quando o Aécio Neves não aceita o resultado eleitoral, questiona o resultado eleitoral, apoia o impeachment e depois apoia o bolsonarismo, entendeu? É uma ruptura que aconteceu no país. E aí vem a Lava Jato. Nós estamos pagando por isso também. Porque um dos principais instrumentos que o Brasil tinha para se transformar num país de renda média era o setor de exportação de serviços. Ele tinha consequência em toda a cadeia produtiva, em toda a modernização da cadeia produtiva brasileira. Quando isso é destruído, além de a gente perder os mercados externos e a influência política que nós teríamos, certo? Nós cortamos um caminho do crescimento econômico brasileiro. Porque como é que um país como o Brasil não cresce? O Brasil precisa de 20 milhões de casas. O Brasil precisa modernizar toda a sua infraestrutura. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias. Certo? O Brasil precisa dar de comer para 20 milhões de brasileiros que têm necessidade. O Brasil precisa levar a renda média de 150 milhões de brasileiros. Eles precisam comprar móveis, roupa, ter casas, ter lazer, ter cultura. O Brasil precisa fazer uma revolução educacional. Então, e o Brasil tem condições materiais de fazer tudo isso, não depende de país nenhum para fazer tudo isso. E do que depende? Política.
de ter uma elite, ter uma direção política, ter uma classe política dirigindo, uma classe social dirigindo o país que faça essas mudanças, faça essas reformas. Porque tem país que não tem riqueza, não tem, certo? Não tem base material para poder falar, eu vou fazer um plano de desenvolvimento do país em 20 anos, como a China, em 40 anos a China. A Índia não está se transformando, a Rússia, com a guerra, não está se transformando. Quantos países do mundo saíram do lugar nesses últimos 40 anos? A própria Indonésia não está vindo aí, a Nigéria, que é a Nigéria. O Vietnã e a o Polônia. Vietnã, a Polônia. Então, o problema do Brasil, no meu entendimento, é um problema político. Eu queria falar um pouco no modelo econômico, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu li um resumo do volume 2 das suas memórias, não deu tempo. Eu só me dá. Alguém que fala do volume 2. Bom, vai enfim. sair agora, em março. Exatamente. Estou Alguém terminando falou. ele, estou terminando a revisão Alguém dele. falou. Bom, de qualquer maneira, o que esse comentarista fala é um pouco sobre desenvolvimento e a sua visão da inserção internacional do país, né? E aí tem uma questão que eu acho interessante, até foi citado o caso da Isabella Weber, mas tem um outro estudo que é como a China escapou do ciclo vicioso da pobreza, que é uma chinesa chamada Yeo Yang, um nome, enfim, um pouco difícil de pronunciar, mas é muito interessante porque o da Weber trata mais do tratamento de choque, como é que se faz a transição da economia estatizada para uma economia mais pró-mercado, né? Esse outro estudo, ele mostra como é que foi o desenvolvimento da China na transição do regime que existia na época do Mao Tse-tung, né? E quando o Deng Xiaoping assumiu o poder, né? Então é extremamente interessante porque ela entrevistou centenas de funcionários, etc. E como eles fizeram. Bom, tem uma coisa essencial aqui, é que essa visão neoliberal que predominou no Ocidente, na Ásia nunca aconteceu isso. Quer dizer, se pegar tanto os tigres asiáticos... Singapura, Coreia, Japão. Coreia, Hong Kong, Taiwan, né? E a China foi outra coisa. Todos eles pensaram um desenvolvimento baseado tanto no mercado e na competitividade internacional, quanto numa atuação do Estado para magnificar isso. Quer dizer, a coisa interessante na China é que ele mandou 1 milhão de estudantes chineses estudarem nos Estados Unidos, quer dizer, para criar uma base tecnológica, dá um choque tecnológico, né, com toda essa gente, né? Agora, uma coisa que eu vi nesse comentário, né, da questão do fortalecimento da visão sul-sul, dos BRICS, né? E aqui tem uma visão que aqui no Brasil e na América Latina vem da CEPAL, do Centro-Periferia. Tudo bem, isso é verdade. Existe realmente hegemonia dos Estados Unidos, sem dúvida, né? Só que a América Latina reagiu a isso com uma posição defensiva. Os asiáticos reagiram entrando no comércio internacional com muita força, né? Então, eu acho que se a gente vai discutir desenvolvimento, essa é uma questão importante, porque tudo bem, os BRICS são importantes, agora a China e a Índia são nossos competidores também, não são só nossos amigos, quer dizer, se a gente quiser se reindustrializar, provavelmente nós vamos competir com eles numa série de setores, né? E eu acho que, é claro, todos nós aqui estamos preocupados com... É claro, nós queremos que eles vivam muito felizes, mas nós estamos preocupados com a situação do país, né? Como é que fica? Eu acho que ainda existe na esquerda brasileira, tá, essa visão um pouco defensiva da América Latina em relação ao mercado internacional. Eu aqui não estou defendendo abertura, desregrada, etc., nada disso. Não. Eu estou preocupado em... Precisamos nos integrar mais ao comércio internacional e precisamos nos posicionar como um exportador. Tá? Eu estou totalmente de acordo. Eu não tenho nenhum problema de abrir a economia brasileira, desde que a indústria tenha Sim, tem que uma ter as política macroeconômica, macroeconômica, claro, uma política de sem dúvida. juros e A política de juros a capacidade é de absurda. inovação tecnológica, de Sim. aumento da produtividade, certo? Que dê condições. Porque o Brasil já é um... Quando fala que o Brasil
Por que que o Brasil não é tão aberto à economia mundial? É, porque a maioria das empresas nos setores industriais brasileiros são multinacionais. Eles vieram aqui e ocuparam o nosso mercado interno, transferiram tecnologia, não. Veja o que está acontecendo agora, nós privatizamos o setor de energia, como outros. Sim. Quando tem crise na Europa, eles mandam todo o dividendo, todos os lucros para lá, não reinvestem aqui nem na manutenção, nem no básico. Então, o país tem que sempre partir do princípio que, em primeiro lugar, está o interesse nacional. Na diplomacia, na política comercial, na política de investimento, na política tecnológica. O interesse nacional. É de interesse nacional nosso o Mercosul e uma integração sul-americana? É de interesse nosso nós fazemos acordos comerciais com a Europa? É. A Europa que não está aceitando. Olha, o presidente Lula, eu creio até por... em retribuição à solidariedade e ao apoio que os líderes europeus deram a ele quando ele estava preso num processo sumário, político de exceção, eu sempre repito, ele se dispôs a assinar um acordo que muitos de nós não concordamos. A Europa não aceitou. O Macron, a Bélgica, a Polônia, por causa de uma agricultura que você sabe que... A deles é muito menos eficiente que a nossa. O subsídio da agricultura americana e da agricultura europeia... O Brasil não dá nem 10%. Então existe um problema que nós queremos sim, mas existe um problema que nós temos que olhar o nosso interesse nacional em primeiro lugar. Sim, claro. Agora, isso não significa que nós possamos culpar os outros pelos problemas nossos. Por exemplo, nós temos que investir em ciência e tecnologia, temos que fazer uma revolução educacional, nós temos que fazer uma reforma tributária, nós temos que mudar o sistema bancário e financeiro brasileiro. Ele não está servindo ao desenvolvimento do país. São 3 bancos e um está vendendo, né? O Bradesco agora parece que ou o BTG compra, outra JF, né? Certo? Né? E nós temos que fortalecer, porque no Brasil a metade do crédito ainda é público. Isso é um instrumento fantástico. Aliás, o pouco que nós estamos fazendo é por isso. Porque assim, privatizou o saneamento. Quem está financiando? Quem está financiando as empresas de saneamento? BNDES. Sim. Vai fazer infraestrutura. Quem financia? BNDES. Lógico, existe um mercado de capitais no Brasil, existem os bancos privados no Brasil. Não estou negando, até porque hoje mesmo tem a notícia que as empresas captaram 571 bilhões de reais no mercado de capitais. Existe um mercado de capitais. Isso é bom para o país. Porque talvez a diferença, o que vai fazer a diferença no futuro é quem vai convencer os brasileiros que o seu governo vai enriquecê-los, vai transformar a vida deles numa vida de bem-estar social, em paz, porque o problema da violência está muito grave. Esse é o desafio das esquerdas, que os chineses resolveram. Porque na China tudo é voltado para a melhoria de condições de vida do povo. Toda a história da China sempre tem isso. Entendeu? E agora eles conseguiram tirar 600 milhões de pessoas da pobreza. É 800, né? Foi em 40 anos, é um negócio fantástico. E nós há 40 anos, lógico, o Brasil mudou radicalmente, porque essa história que o Brasil não cresce, vai na qualquer cidade nossa, pensa nela 20, 40 anos atrás, para você ver como é que o Brasil mudou. Vai ao Nordeste, nas cidades do Nordeste, mais de 50 mil habitantes hoje, todas elas são cidades iguais às cidades do Sudeste e do Sul. O Arapiraca não é assim, o Mossoró não é assim, o Caruaru não é assim, ou qualquer cidade. O Crato, Juazeiro, né? Guanambi, na Bahia, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Alagoinha, qualquer cidade, qualquer estado que você vai, são cidades hoje pujantes. Tem pobreza, tem desigualdade, mas o Brasil tem as bases materiais para resolver isso em 5, 10 anos. Agora, do jeito que, da forma que está organizado, como é que está... não há um acordo nacional, não há uma coalizão. Precisa ter coesão numa coalizão político-partidária social que tenha um rumo para o país durante 10, 20 anos. Todos os países estão dando certo, 20 anos numa direção, seja parlamentarista ou seja governo como o Dorgan ou governo chinês. Né? Aliás, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista de cada um, se eu olhar os países que estão dando certo, os governos são tudo governo 10, 20 anos numa direção ou por vitórias parlamentares ou por vitórias presidenciais. Entendeu? Nós estamos preocupados
preocupado com o teu jantar. E o horário aqui também. Já. É que programa mais de 1h30 ninguém assiste. Em 2026 dá para ganhar? Dá. Dá para ganhar. Dá, mas nós vamos ter que mudar daqui até lá. E o próprio presidente Lula, no que diz respeito ao PT, ele já deixou claro que o PT precisa mudar. Eu acho que há consenso no PT que precisa mudar. Aquilo que eu falei, precisa mudar, nós precisamos fazer um processo democrático, amplo, atrair 1 milhão de filiados do PT para participar desse processo, entendeu? E fazer um debate, porque sempre vai ter mais de uma candidatura no PT. Eu mesmo fui eleito presidente do PT 4 vezes, nunca fui eleito por consenso, sempre teve disputa. Isso aí não tem nenhum problema aparecer 1, 2, 3. O importante é que haja um debate e que nós formemos uma maioria numa direção, certo? E que saiba ler essa realidade nova. Certo? Agora, não há a possibilidade de outra vez essa interrupção institucional que houve com os golpes tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Legislativo, outra vez interrompa de novo. A curto prazo. Laura Richardson faz declarações dia sim, dia não, de quais são os interesses. Mas a Laura Richardson está preocupada com a China, né? Que eles estão perdendo para a China. E como estão perdendo, tem que aplicar sanções econômicas, tecnológicas, fazer provocações militares. Aí é um problema da disputa da hegemonia mundial. O presidente Putin deu uma entrevista para um jornalista americano, ele disse, são os fatores... Não há como retroceder a roda da história do surgimento da economia asiática, que a Ásia vai se transformando no centro do mundo. 80% da população está lá. A população ocidental cristã é 20% hoje. É 20% da humanidade. É uma realidade. O mundo está lá. Xangai é a capital da Ásia. Certo? E os países como o Japão, Coreia, são países que estão envelhecidos, ao contrário da China e dos outros países. Né? E vem aí ainda a Indonésia e a Nigéria, daqui a pouco vem a África. E tem a África. E a África está começando a se mover. Vai surgindo uma agricultura na África, uma classe média, vai surgindo um empresariado na África, vai surgindo instituições na África. Porque a África ficou colonizada até 1960, 70, gente. Nós estamos falando de... menos de 80 anos atrás, né? 60 anos atrás, né? 80. Então, eu sempre digo, nós já fizemos muito no Brasil nesses últimos 100 anos. Vamos lembrar que era o Brasil 100 anos atrás. Vamos lembrar. Nós éramos uma fazenda escravocrata. Certo? Vamos lembrar isso. E a população era analfabeta e vivia no mundo rural. Se nós fizermos isso, se nossos pais, nossos avós construíram esse país, por que nós não podemos transformá-lo, melhorá-lo, colocá-lo como um país, principalmente que haja justiça social e que haja democracia, né? As duas coisas. Ministro, muito obrigado. Daniel, não, eu digo, é impressionante o otimismo que o senhor tem, otimismo militante que o senhor tem, depois de tudo que aconteceu na sua vida, não? Eu acho admirável isso. Muito obrigado. E aproveitar todo esse otimismo e já pedir para o ministro deixar aqui consignado que o senhor volta depois para falar sobre o volume 2, né, das suas memórias, que será publicado. Está quase pronto. Que eu escrevi... Em janeiro você volta, ministro? Janeiro, volta aqui? Já, depois de dia 20, porque porque eu tenho netos, filha, família. Não, depois do dia 20 de janeiro. Volto. Então fica consignado que o ministro vai voltar depois do dia 20 de janeiro do ano que vem para a gente conversar muito mais, porque infelizmente nosso tempo está curto hoje, mas temos muito ainda o que obrigado. dizer. Obrigado muito pela obrigado, oportunidade, ministro. Márcio, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado.